Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Vanessa Batista da Silva. Hoje nós vamos aprender sobre o assunto termoquímica. Esse assunto ele é voltado para alunos de segundo ano do ensino médio. Eu espero que vocês entendam. E se tiverem dúvidas, podem entrar em contato comigo aqui pelos comentários ou com a professora Adriana pelo WhatsApp. Então, vamos lá. Antes de entrar em termoquímica mesmo, eu quero que vocês entendam o que são as equações químicas, que vocês vão precisar lá pra frente, ok? Essas equações, elas representam uma escrita usada pelos químicos e de forma universal. Ou seja, em qualquer lugar que você for analisar uma reação química, vai ter a mesma representação, ok? Essas equações químicas, elas têm as mesmas representações em qualquer lugar do mundo. As substâncias que participam de uma reação química, elas são chamadas de reagentes ou de produtos. Os meus reagentes, eles estão no meu primeiro membro, que são aquelas substâncias que estão no início da reação, em que eu vou pegar elas, misturá-las e formar o meu produto, que é o meu segundo membro, que são as substâncias que resultam da minha reação química, ok? Por exemplo, o uso do gás hidrogênio como combustível de foguetes e de veículos, eles têm duas grandes vantagens. Primeira, que o produto formado, ele não é poluente, ou seja, a água. E a segunda vantagem é que a energia liberada na combustão é muito grande, então é muito benéfico para essas indústrias, ok? Daí nessa representação aqui que eu tenho o gás hidrogênio e o gás oxigênio, resultando, né, como meu produto, a água mais a energia, ok? Nessa primeira parte aqui eu tenho os meus reagentes que estão no meu primeiro membro e após a setinha eu tenho o meu produto que é o meu segundo membro, ok? Quando há mais de um reagente ou se formou mais do que um produto, as diferentes substâncias são ligadas com o símbolo de mais. Por exemplo, aqui ó, eu tenho o gás hidrogênio, que é diferente do gás oxigênio. Então, eu tenho duas substâncias. E para reagi-las, eu tenho que somar elas, ok? Então, eu utilizo o meu símbolo de mais. A mesma coisa no produto. Eu tenho dois produtos formados, duas substâncias diferentes. No caso, a água e a energia que é liberada. Então, eu utilizo o símbolo de mais para dizer que são dois produtos, duas substâncias, no caso, diferentes, certo? Para representar a reação química, eu utilizo uma seta apontando para o lado direito. Aqui, ó, essa setinha que aponta para o lado direito, indicando o sentido da transformação. O que acontece? Eu tenho dois tipos de reações. A reação irreversível e a reação reversível. No caso das reações irreversíveis, eu utilizo somente a setinha apontando para o lado direito, que eu não tenho como trazer os produtos formados de volta para os reagentes, certo? E as reações reversíveis, eu tenho duas setinhas, uma apontando para o lado direito e uma apontando para o lado esquerdo. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu consigo transformar o meu produto em reagentes de novo. No caso aqui, a água, eu consigo transformá-la em gás hidrogênio e gás oxigênio novamente. Então, esse é um tipo de reação reversível. E eu utilizo duas setinhas, uma apontando para o lado direito e outra apontando para o lado esquerdo. Dando continuidade, nas equações químicas, junto às substâncias, né, que podem aparecer símbolos que representam seus estados físicos ou outras condições necessárias para ocorrer. Por exemplo, aqui tem alguns exemplos. Ó, sólido, aparece o símbolo S, líquido, aparece o símbolo L, e assim por diante. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. A reação do gás hidrogênio com o gás oxigênio formando a água mais a energia, eu tenho aqui, ó, representando o gás, a minha letra G pequenininha, do lado do símbolo do meu reagente, certo? Nesse segundo exemplo aqui, pessoal, eu tenho calor. Para a reação ocorrer, eu preciso adicionar calor. Então, eu represento por esse deltazinho aqui, ok? Aí, a mesma coisa eu tenho aqui, ó, a luz, eletrólise. Aqui ao lado do meu reagente eu tenho o líquido para dizer que ele é líquido e assim por diante,
Gente, é importante destacar que as equações elas precisam estar balanceadas. Ou seja, o número total de átomos dos reagentes deve ser igual ao número total de átomos dos produtos. Por exemplo, eu tenho essa equação aqui, do N2 mais o H2 formando NH3. O que que indica? Indica que 1 mol de N2 ele reage com 3 mols de H2, produzindo 2 mol de NH3. Certo? Os números, eles indicam a proporção que tem entre a quantidade de moléculas e são chamados de coeficientes ou coeficientes estequiométricos, que quando você não tem uma equação balanceada, você tem que balancear. Então, vamos entrar em a energia e as transformações da matéria. As transformações físicas e as reações químicas, elas são quase sempre acompanhadas por liberação ou absorção de calor. Nessa tabelinha aqui, vocês podem ver que a associação de energia, no caso de calor, né, com os fenômenos físicos denominados mudança de estado de agregação da matéria. No caso, sólido, líquido, gasoso. Ok? Então, do estado sólido para o líquido para o gás, acontece uma absorção de calor. E o contrário, do gás, do líquido para o sólido, acontece uma liberação de calor. As transformações químicas, elas também são acompanhadas por liberação ou absorção de energia. Por exemplo, as reações químicas que liberam energia. Daí eu tenho exemplo, a queima do carvão, né, que libera o calor, que no caso é energia térmica. A queima de uma vela, que produz luz, que é uma energia luminosa. Enfim. E tem as reações químicas que absorvem energia. Por exemplo, o calor para o cozimento dos alimentos, o sol, né, que fornece a luz, que é a energia luminosa necessária à fotossíntese clorofiliana dos vegetais e assim por diante. Tá, Vanessa, mas o que seria a termoquímica? A termoquímica ela é o estudo das quantidades de calor que é liberada ou absorvida, né, claro, durante as reações químicas. E para a termoquímica, as reações elas podem ser classificadas em reações exotérmicas e reações endotérmicas, como eu tenho representado aqui, mas eu vou explicar mais a fundo nos próximos slides. Porque as reações químicas elas liberam ou absorvem calor. Qualquer substância, gente, que possui uma certa quantidade de energia, né, que tem ali armazenada no seu interior, principalmente devido às forças de ligação entre os átomos, quando essa energia ela é referida à pressão constante, ela é denominada de entalpia, que eu represento pela letra H. É importante vocês anotarem isso, ok? Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Designada por H. Não podemos determinar os valores absolutos das entalpias das substâncias. Podemos, porém, determinar as variações de entalpia, designadas por ΔH, que ocorre durante os fenômenos físicos e químicos. A variação de entalpia é a medida da quantidade de calor liberada ou absorvida pela reação à pressão constante. E o que seria a variação de entalpia, que no caso é o meu ΔH? Ela é a medida da quantidade de calor que é liberada ou absorvida, claro, pela reação à pressão constante. Sobre as reações exotérmicas, essas reações elas são aquelas que liberam o calor e possuem a entalpia dos reagentes maior que a entalpia dos produtos. Consequentemente, apresenta o ΔH negativo. Por quê? Como vocês podem analisar, o ΔH ele é calculado pelo H do produto menos o H dos reagentes. Então, se eu tenho essa relação e o HR, que é o meu H dos reagentes, é maior que o meu H dos produtos, então o meu ΔH ele vai ser negativo. Se eu fizer o cálculo, vai ser negativo. Por exemplo, se eu tenho o ΔH 10, se eu tenho o HR, que é o meu H de reagentes, como sendo 10, e meu H de produtos como sendo 5. 5 menos 10, ele é menos 5, certo? E menos 5, ele é menor que 0. Então, numa reação exotérmica, eu tenho o quê? Que o meu H reagente ele é maior que o meu H produto, logo o meu ΔH ele vai ser menor que 0. Aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês. O gás hidrogênio ele reage à pressão constante, né, com o gás oxigênio formando
água líquida e liberando 285,8 kJ de energia na forma de calor, né, para o meio ambiente. A representação da reação exotérmica da combustão de um mol de gás hidrogênio eu trouxe aqui para vocês. Nesse caso, a reação ela produz uma energia que é liberada. Então, o calor é um produto energético e o seu valor numérico é representado no segundo membro da reação química, como vocês podem analisar aqui, ok? Aqui eu tenho nos reagentes o meu primeiro membro, né? E como segundo membro eu tenho os meus produtos aqui, a água e o calor liberado. É uma reação exotérmica, né? Porque o sistema ele libera calor para o meio ambiente. E a minha segunda representação da reação exotérmica da combustão, né, de 1 mol de gás hidrogênio, é escrever esse valor numérico da reação, da variação da entalpia, à frente da equação química com um sinal negativo, porque ele está o quê? Perdendo energia. Então, eu tenho aqui os meus reagentes, o meu produto, certo? Que é a minha água líquida. E eu coloco meu ΔH igual, sendo igual, né, a menos, porque ele está perdendo energia, é uma reação exotérmica, 285,8 kJ por mol. E sobre as reações endotérmicas. Essas reações são aquelas que absorvem calor e possuem a entalpia dos reagentes menor que a entalpia dos produtos. E, consequentemente, o ΔH é positivo. Ao contrário das reações exotérmicas, se eu tenho um H de produto sendo 10 e um H de reagente sendo 5, então 10 menos 5 é 5. Logo, o meu ΔH ele vai ser maior que 0. Então, essa é uma representação de uma reação endotérmica. Um exemplo da reação endotérmica, né? Nós temos aqui a primeira representação de um mol de óxido de mercúrio. Nesse caso, a reação química ela necessita de uma energia para ocorrer, então o calor é um reagente energético. E o seu valor numérico ele é representado no primeiro membro da reação química, né, que é uma reação endotérmica. Ele absorve calor. Então, eu tenho meu óxido de mercúrio mais 90,7 kJ, formando 1 de mercúrio mais 1,5 de O2. Já que é uma reação endotérmica, o sistema está absorvendo calor do meio ambiente. Aqui eu tenho os meus reagentes, né, que é o meu primeiro membro, e aqui eu tenho o meu produto, os meus produtos, né, que está no segundo membro. E a segunda representação de uma reação endotérmica, né, é a escrita do valor numérico da variação da entalpia à frente da equação química. Nesse caso, com o sinal positivo, porque o sistema está recebendo energia. Então, eu ponho a minha equação, né, e escrevo o meu ΔH como o valor que ele deu na questão, no caso, com um sinal positivo. Aqui eu tenho um resuminho, gente, sobre a termoquímica, né, que tem por definição ser o ramo da química que estuda o calor envolvido nas reações. No caso, esse calor ele pode ser liberado ou absorvido. Se divide em dois tipos de reações, as reações exotérmicas, que são aquelas que liberam calor, onde o ΔH ele é menor que 0, e as reações endotérmicas, que são aquelas que absorvem o calor, onde o ΔH ele é maior que 0. E tem os dois gráficos, como representando as reações exotérmicas e as reações endotérmicas. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado e entendido. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo aqui pelos comentários, tá bom? Até a próxima!